Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva em vibrações de ternura, de paz, estejamos sempre confiantes e com um olhar diferente. Enquanto nós não mudarmos o nosso olhar para a vida, para compreender o Evangelho, o papel que ele exerce em nossa vida, nós vamos carregando as nossas mazelas cada dia mais difíceis. Hoje vamos convidar os irmãos para que possam acompanhar a parábola da semente. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à porta do mar. Em torno dele, logo, reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear, e semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugar pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escuta, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo e, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros e o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra e o que escuta a palavra que lhe presta atenção é em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, que, como ser semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, é que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles finalmente para os quais essas instruções são como as sementes que caem em terra boa e dá frutos. Nós convidamos a todos neste instante para que juntos possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos assista, que nos ampare e que traga ao coração de todos esta alegria, esta compreensão
que o Evangelho nos proporciona, porque nem sempre temos tido olhos de ver e nem ouvidos de ouvir as lições que o Cristo tem nos proporcionado para que nós possamos compreender o que ele está falando para nós. Então, nós pedimos a Deus, nosso Pai, que envolva os nossos pensamentos, que traga para todos nós a serenidade, a brandura, que possamos ser agasalhados em nossa fé, a fim de que possamos despertar, mudar o nosso olhar para aquilo que nós viemos aqui fazer, abraçando com as oportunidades sublimes, edificando em nós a vontade de amar para servir. Assim, Jesus, é com muita alegria, junto a tantos outros irmãos, que ora compartilham conosco desta vibração do Evangelho, nós te pedimos, nos agasalhe, nos dê força, coragem, bom ânimo, para que possamos desvencilhar do íntimo de nós, em busca da verdade, como a semente faz. E assim, agradecidos, é que nós vamos iniciar as nossas reflexões, certos do amparo amigo. Se conosco, Jesus. Queridos irmãos, a parábola da semente é uma das primeiras parábolas que Jesus nos trouxe, junto na parábolas do reino, porque nós precisamos entender aquilo que os evangelistas nos trazem. Eu vou só repetir para a gente refletir junto. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Jesus, nós precisamos sempre observar a postura do Mestre em respeito àqueles que ainda necessitam desse esclarecimento, e naquela época, aquelas pessoas mais simples, doentes, ávidas do conhecimento, é que buscavam Jesus. E as parábolas não são histórias, são narrativas que Jesus traz para eles de acordo com a cultura deles, o conhecimento deles e os instrumentos que eles conheciam. Ele usa da semente, ele usa da rede, ele usa da pérola, enfim, todas as parábolas do reino é para que a gente entenda o nosso comportamento íntimo, porque o reino de Deus só será instalado em nós quando, na verdade, nós compreendemos o papel do nosso pensamento diante da lei. E a parábola é muito clara, ele conta para nós que aquele que semeia saiu a semear. Quem saiu a semear? Foi Jesus. Ele que tem semeado até hoje nos nossos corações. Mas aqui Mateus mostra os solos que ele jogou a semente e porque uns germinaram e outros não germinaram. Os solos que a parábola está mostrando não é o solo da terra, é o solo do nosso pensamento, do nosso coração. E ele mostra as situações que nós ainda nos encontramos como espíritos cheios de ilusão, como é que uma semente vai cair em nós e ter a força da sua expansão para germinar, se nós não temos ainda um pensamento preparado. É aquilo que o Evangelho nos mostra, aquele que quer aprender, mas não tem vigilância, e as distrações do mundo lhe faz perder a oportunidade de fecundar aquela verdade. Nós observamos que Jesus, ele é para nós todo o mestre, todo o poder, toda a bondade, todo o amor, tudo aquilo que ele quer para que a gente possa desenvolver. Mas cada coração do caminho
é comparável ao trato da terra espiritual. Então, nós vamos ver que nós precisamos entender que não são todas as pessoas que nem conhecem a verdade e nem compreendem a verdade. Somos ainda, queridos irmãos, muito pequeninos diante da grandeza de Deus, e a nossa visão mental e essa concepção espírita que nós temos diante do universo é muito rasa ainda. Não são com palavras, são com atitudes. Então, nós observamos que essa mensagem que fala da semente, nós precisamos ver quais são os elementos da natureza que nós já compreendemos que também eles fazem parte de nosso crescimento. Então, quando nós vemos que Jesus traz a semente e tece também os evangelistas a comparação que conosco, com a nossa evolução, com o sol do nosso coração, nós vamos ver que a parábola do semeador é uma parábola, foi a primeira que Jesus trouxe, para que nós possamos tirar de dentro de nós esses pedregulhos da vaidade, do orgulho, da indiferença que tem soterrado esta verdade. E nós vamos observar que aquele que cai numa terra boa, mas que logo, logo ele não consegue germinar, é justamente pela inércia dos nossos pensamentos. Nós somos crianças diante da grandeza de Deus. E nós ainda não temos o adubo da fé para que esta fé solidifique em nós o desejo de que toda essa semente que o Cristo tem nos trazido, que nada mais é do que a verdade, ela nos traga esperança, conforto. Então, nós, muitas vezes, nós vivemos desprezando as sementes que o Cristo nos deu, nos trouxe. Por quê? Porque nós estamos sempre na reclamação, e quando a dor chega, aí nós lembramos. E nós vamos ver, então, que muitos de nós somos órfãos da esperança e não temos, então, dentro de nós esse adubo da fé. E há muitos solos, muitos corações que desprezam o conhecimento e não dão o valor que devíamos dar da reflexão dos ensinamentos do Cristo. Então, as sementes materiais que nós conhecemos, nós temos que trabalhar com ela, né, para que ela possa crescer. Ela precisa do adubo, ela precisa da água, ela precisa do sol. E a semente divina, que Jesus nos trouxe, elas necessitam também. Elas necessitam que esse planejamento divino possa nos sustentar. E sustenta, só que nós não olhamos e não valorizamos. Então, nós vamos ver que nós fechamos a toda a possibilidade de germinação. Mas aquele hoje que compreende a verdade, que se esforça pela verdade para modificar o seu olhar, a sua postura, ele vai procurar cuidar da germinação dessa verdade, que é a semente divina que Jesus nos traz, para que ela possa ter um desabrochar dentro de nós. Então, se nós não arroteá-la, muitas vezes, com o nosso pensamento de esperança, se nós não roteá-la levando a ela o adubo da verdade, se nós não continuarmos a ter um devotamento para que a gente possa cultivar as novas ideias e trazer com que essa ideia seja como a semente, ela cresce, ela evolui, ela expande e ela pode perfeitamente frutificar. Então, Jesus, ele nos afirma uma coisa que nós precisamos ver, que todos os nossos pensamentos dependem de uma ação mental, não é dessa acomodação que nós vivemos. Então, nós vamos ver que para que a gente renove essa ideia espiritual, esse só dos nossos pensamentos, nós precisamos vivenciar o que o Cristo nos trouxe.
E nós vamos ver, se a gente olhar mesmo para a parábola do semeador, nós vamos ver que quantos solos nós temos homens, espíritos de toda forma, que tem aqueles que são de boa vontade, os que são indiferentes, mas nós precisamos ver que todos nós vamos nos surpreender e termos uma alegria quando nós resolvermos a cultivar o solo do nosso pensamento, que essa verdade nos traz, com a água pura de sentimentos nobres, quando nós conseguirmos compreender que o adubo que nós falamos é o da abnegação, para que o nosso esforço, o nosso suor no trabalho possa erguer essa semente como estacas divinas, para que possamos auxiliá-la ao crescimento. Todos nós estamos nessa fase. E aí nós vamos ver que quanto mais eu tenho possibilidade, mais eu preciso de ajudar o outro. Então, nós já retemos muitas sementes que foram frutíferas, porque nós não tínhamos a vontade para servir, a vontade para amar. Jesus não está referindo a uma semente de como nós vemos sementes por toda a gleba do mundo, mas é preciso que aquilo que foi semeado, essa verdade que tem nos trazido, encontre dentro de nós a fertilidade, que nós possamos compreender de forma melhor. E a sementeira, amigos, é a empreitada, é o dever que nós temos a cumprir, é o compromisso que incumbe a cada um realizar, o terreno é o próximo que te propicia a colheita. Sem o próximo, nós não vamos nunca sentir o crescimento dessa semeadura em nós. E um convite que deixo a vocês, não esmoreça diante das dificuldades. Busque a essência da vida para que possa crescer e vivenciar tudo aquilo que o Cristo tem nos ensinado. Peço a Jesus que o passe desta manhã nos traga as vibrações que fortalecem a nossa vontade, para que a charrua do bem esteja sempre presente em nossa vida, com abnegação, com tolerância, com indulgência, para que possamos estender a outros irmãos a semeadura que hoje nós já estamos colhendo, os pálidos frutos daquilo que já plantamos e já recebemos. Que o passe seja fortalecimento de vontade, energias que me renovam, o abraço espiritual que me sustenta, que a água seja modificada pelas vibrações amorosas dos espíritos, mas que eu possa ingeri-la com fé, com coragem, com alegria, porque eu estou ingerindo um medicamento divino. Deixo no coração de todos os irmãos que ora compartilham conosco do Evangelho desta manhã o nosso abraço. E que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Esse é o desejo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.